Fala galera da Feno, tudo bem com vocês? Estou mais uma vez gravando um vídeo aqui sobre esse tema da psicologia baseada em evidências, né? Porque é um tema que parece que nunca acaba. E hoje eu vou conversar com vocês assim, por que é uma grande ilusão achar que a psicologia baseada em evidências é uma nova abordagem, uma nova perspectiva em psicologia, né? Lancei um vídeo sobre isso lá no nosso blog, então eu queria ler ele e comentar com vocês para compartilhar alguns insights, algumas ideias. Então ele está aqui, né, na nossa página. A página vocês já conhecem, www.fronteirasfenol.com.br/blog. Você acessa, né, todos os nossos posts. E um deles é esse aqui. Por que a psicologia baseada em evidências não é uma nova perspectiva em psicologia? Então aqui eu trago o texto, né? Então eu começo assim. Muito se tem falado sobre psicologia baseada em evidências, sobre práticas baseadas em evidências nas redes sociais, né? Vocês já devem ter recebido aí inúmeras propagandas, né? Algumas bem sensacionalistas. Hoje eu vi uma que me chocou um pouco, depois eu posso até compartilhar com vocês. Enfim, eu acho que ainda há muita dúvida entre estudantes, entre profissionais, sobre o que vem a ser essa proposta, né? Então, nesse contexto, nós somos bombardeados por informações de todos os lados, nas nossas redes, nos nossos perfis. E aí a gente precisa então separar o que é verdadeiro, o que é enganação, o que é sensacionalismo, né? Então assim, por um lado, há meio que uma demonização e um certo ressentimento em relação a essa proposta de atuação, que na verdade assim determina algo tanto quanto básico, né? Determina que o psicólogo deve atuar com base em práticas que possuam um maior grau de evidência, né? Que sejam mais científicas. E isso acontece muitas vezes porque, assim, nesse contexto da psicologia, a gente tem quase que uma briga de torcidas, né? Cada perspectiva, cada vertente, cada abordagem atua aí como que um grupo, né? Uma torcida organizada, e a gente tem grandes embates entre as perspectivas. Se por um lado a gente tem, né, essa proposta da psicologia baseada em evidências, por outro lado a gente tem um certo charlatanismo mesmo nesse meio, né? Algumas poucas pessoas, e aí, né, não posso generalizar aqui, dizer que todo mundo que advoga, né, por essa prática, por essa vertente faz isso, mas algumas delas fazem como que um canto de sereia, né? Fazem um canto de sereia, assim, dizendo que são representantes do discurso científico, né? E aí vendem uma série de cursos e treinamentos com uma promessa vazia, em certo sentido, de tornar estudantes, profissionais em melhores terapeutas, como se fosse assim um passe de mágica, né? Na verdade, qualquer promessa nesse sentido é uma grande enganação, né? Seja pela via da psicologia baseada em evidências, seja pela via de qualquer outra perspectiva, né? E aí, assim, por outro lado, a gente tem também uma série de discursos pseudocientíficos, né? Constelações familiares, enfim, terapias quânticas de não sei do que. Então, no meio disso tudo, a gente precisa separar aí o joio do trigo, né? A gente precisa verificar que ensinamentos são importantes e que mensagens devem ser ignoradas. Acho que a mensagem positiva trazida aí por esse debate sobre psicologia baseada em evidências é a ideia assim de uma formação constante, né? A ideia de que a gente precisa sempre se atualizar, verificar as bases, né, de dados, as bases de referência, as bases de artigos científicos e buscar informações, né, nas revistas, nos livros. Acho que a mensagem ruim desse movimento é de que somente essa corrente traria contribuições à psicologia, né? E de que haveriam assim perspectivas teóricas mais científicas ou mais efetivas que outras. Como já falei no outro vídeo, né, aqui no Brasil, toda e qualquer psicologia é ciência e é profissão. Não há como separar uma coisa da outra. Então, se tem alguém atuando
baseado em outros preceitos, utilizando práticas que não são científicas, isso precisa ser relatado ao conselho, precisa ser denunciado para que ele possa atuar, né? O Comitê de Ética do Conselho Federal de Psicologia é um pouco como a justiça, assim, ele precisa ser acionado para que ele possa, né, exercer suas ações, efetivar a construção de uma psicologia mais ética, mais compromissada, né? E aí, nesse sentido, não faz muito sentido, né, essa cruzada que algumas pessoas desse movimento fazem contra a psicanálise, contra outras vertentes, né? Toda e qualquer perspectiva em psicologia tem algum grau de evidência, né? Você pode dizer, não, mas eu tenho um grau maior porque a minha prática se baseia numa meta-análise que é o topo da pirâmide. Tudo bem, mas pode ser que em algum caso específico isso não se aplique e a psicanálise tem sim algum grau de evidência nos seus estudos de caso. Enfim, toda psicologia é ciência, né? Não cabe aqui fazer uma caça às bruxas. Para além desse debate, né, que muitas vezes eu acho que é político, mercadológico, como eu já falei, tem também um outro engano, né, que é o mote principal desse vídeo, assim, essa ideia de que a psicologia baseada em evidência constitui como que uma nova perspectiva em psicologia, ou uma nova corrente teórica. Na verdade, assim, a psicologia baseada em evidência não é uma corrente. Essa coisa de dizer assim, eu sou da psicologia baseada em evidência é um grande engano, né? Você pode dizer, eu sou da TCC, eu sou da comportamental, porque essas sim, tem uma teoria de base, tem uma série de conceitos que embasam a prática, né? Então, destacando esse ponto, né? Queria dizer que a psicologia baseada em evidências, ela não é uma nova corrente, justamente por não ter o que se chama de uma teoria de base. O que é uma teoria de base? São, assim, conceitos, explicações, teorias que falem sobre o desenvolvimento humano, que falem sobre o desenvolvimento da personalidade, que falem sobre a etiologia dos transtornos, das doenças. Na verdade, as práticas baseadas em evidência, a psicologia baseada em evidências, é assim, simplesmente um movimento que tem um caráter muito utilitarista, eu diria. É utilitarista porque é aquela ideia assim de que se funciona está valendo. Então, assim, eu meço a partir dos efeitos, né? Não importa se eu vou aplicar TCC, não importa se eu vou aplicar comportamental, não importa se eu vou aplicar abordagem centrada na pessoa. Importa ter o resultado. Isso é justamente assim, o que caracteriza o que eu chamaria de uma falta de rigor. Justamente essa perspectiva que se diz muito rigorosa não questiona seus próprios fundamentos, não questiona suas próprias bases. Então, assim, quando você determina, eu uso o que funciona, funciona com base em que critérios? Assim, funciona buscando que ideal de saúde, que ideal de normalidade, né? Se a gente voltar lá em Canguilhem, né, normal e patológico, Canguilhem vai dizer que há uma série de maneiras diferentes de determinar o que é normal, o que é saudável, né? Você pode ter a norma estatística, que é a média ou a mediana. Você pode ter uma norma idealizada, né? Como, por exemplo, no ideal de saúde do OMS, né? De um estado de bem-estar biopsicossocial. Você pode ter uma norma dinâmica, no sentido assim de que é uma média de sua própria vivência. Então, pegando, por exemplo, a pressão arterial, batimentos cardíacos, você tem variações entre pessoas. Algumas pessoas podem ter uma média que tem um patamar distinto de outros. Então, assim, quando a gente diz que uma intervenção funciona, a gente precisa pensar muito bem, assim, como é que a gente está medindo isso, o que a gente está buscando, e não simplesmente naturalizar, como se isso fosse neutro, como se isso fosse bom. Na verdade, não tem nada de neutro nisso, né? O utilitarismo,
ele é justamente essa ideia de que os fins justificam os meios. E aí com isso se pode perder uma série de questões, uma série de questionamentos, né? Lembro, por exemplo, de um caso clínico de uma criança que foi levada para uma colega minha, esse caso está publicado lá pela editora IFEM, Situações Clínicas 2 Infantil. Chegou para um atendimento com a psicóloga Marta. E aí essa criança chegou com uma demanda relativa a suicídio. Os pais achavam que a menina tinha tentado se matar. E aí a Marta, uma psicóloga negra, atendeu essa criança negra e tinha ali materiais condizentes com essa prática que permitiram perceber o quanto essa menina tinha introjetado assim aspectos de preconceito em relação à sua própria cor, em relação aos seus traços étnicos. Então os pais achavam que a menina tinha tentado se matar porque tomou água sanitária, esfregou água sanitária pelo corpo. E na verdade o que a menina estava tentando fazer era se tornar branca, né? Porque ser negra era algo que ela considerava ruim, era uma característica que ela queria mudar nela. Então assim, você vê como não é possível simplesmente naturalizar, determinar de antemão qual deve ser a intervenção, né? Assim, você vai empregar alguma técnica voltada ao comportamento suicídio, nesse caso. O que estava em jogo ali, na verdade, era preconceito, né? Isso muda completamente o atendimento, isso muda completamente o que deve ser feito. Então, muito mais do que conhecer teorias e técnicas, a gente precisa desenvolver o raciocínio crítico, analítico e, assim, estar sempre preparado para compreender em profundidade a própria situação, né? Os aspectos existenciais ali em torno da demanda que chega. E para isso, eu acho que a fenomenologia traz contribuições interessantes. Mas, em um resumo geral, o que eu tenho a dizer é isso, assim, não caia nessa bobagem, não diga eu sou da psicologia baseada em evidências. Diga assim, olha, eu sou da TCC, eu sou da comportamental, eu sou humanista, eu sou fenomenólogo, eu sou psicanalista. Ou, olha, eu sou eclético e eu uso diferentes técnicas e diferentes abordagens a depender do caso. Mas não caia nesse conto de sereia de achar que esse movimento constitui uma nova corrente de pensamento. Na verdade, tem algo de muito perigoso aí, que é esse discurso de neutralidade, uma ciência que simplesmente não tem condições de ser neutra, porque você sempre precisa de valores éticos que norteiem a sua prática. Por isso o Código de Ética é tão importante, por isso o Conselho Federal é tão importante, e por isso que a gente precisa discutir questões sociais, questões econômicas, para além da mera subjetividade singular, sabe? Então, esse é um resumo do texto, né? Eu não segui exatamente aqui o texto ipsis literis, mas acho que eu consegui trazer aqui o que eu penso sobre essa questão e eu queria convocar vocês assim a dizerem o que vocês pensam sobre isso também, né? Qual a sua opinião sobre psicologia baseada em evidências? Qual a sua opinião sobre fenomenologia? Qual a sua opinião sobre outras perspectivas teóricas? Vamos interagir aí nos comentários, vamos acessar lá o nosso servidor do Discord, vamos estabelecer um diálogo, trocar ideia. Eu acho que a academia muitas vezes não propicia isso, porque a gente fica encastelado nos nossos escritórios, né? Cada um no seu cantinho. Então, que a internet seja esse espaço de interação. É isso, um abraço e valeu.